Aí. Olá, Ângela, boa noite. Boa noite. Como Tá me ouvindo bem? estou ouvindo? Eu também. Então tá. Bom, deixa eu iniciando aqui então. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou o Dr. Fábio, médico patologista, diretor técnico aqui do Artemis Laboratório. Estamos aqui para mais uma live nesse Outubro Rosa, né? A gente falou que a gente ia falar sobre saúde da mulher, não só sobre doenças da mulher, né? Então, hoje, seguindo essa linha, né? Semana passada a gente conversou sobre exame pré-natal, né? Sobre atendimento pré-natal, e hoje nós vamos falar um pouco sobre parto, né? Então, aí está minha amiga aqui, a doutora Ângela, médica ginecologista obstetra aqui da cidade, vai falar um pouquinho com a gente. Boa noite, Ângela. Se apresenta aí para o pessoal, por favor. Boa noite, pessoal. Eu sou a doutora Ângela, já atuo em Dourados vai para quase 10 anos, principalmente na área de obstetrícia e ginecologia, mas mais obstetrícia, principalmente de alto risco. E já temos aí alguma experiência, não tanto quanto outros colegas, mas em partos, né? Principalmente falando do novo modelo de assistência ao parto humanizado, que o pessoal chama, né? Eu só acho que é um parto, mas para um famoso parto humanizado, e acabamos assim, tendo um olhar diferente assim, para esse período, que a gente vinha aí nessa cultura um pouco cesarista, e aí eu falei com o Fabinho da gente conversar sobre isso, e sobre o modelo hoje de como é a assistência aqui em Dourados, principalmente, né, na nossa realidade, como funciona, o que a paciente procura, o que a gente pode oferecer. Daí nós vamos falar sobre isso hoje. Muito bom, muito bom. Então, Ângela, semana passada, né, nós conversamos, né, com a Janaína, né, falamos bastante aí dos exames que se faz durante o pré-natal, do acompanhamento, né, do ultrassom e tal. Então, acho que antes da gente falar do parto propriamente dito, né, falar como que a mulher se prepara para esse momento, né, como é que são essas 2 semanas aí antes do parto, né, como que é essa parte? Eu acho que a gente tem que começar nisso daí, né? Eu acho que é importante. É verdade. O parto ele só é o desfecho, né? A gente tem Uhum. uma preparação para que chegue nele. Inclusive, sem um pré-natal muito bem feito e com orientação, aí fica difícil. E já ao contrário, facilita e a gente já enxerga melhor, já tem as chances de funcionar do jeito que a paciente deseja ou não. Então, o final da gestação ele tem que ser mais próximo dentro do pré-natal para a gente poder fazer diagnóstico de patologias que não foram feitas ou que aparecem no final da gestação. Tem que estar mais próximo do obstetra ou da enfermeira, a gente falando das pacientes que estão no atendimento público, para poder eles que têm um olhar clínico em gestante conseguir enxergar possíveis problemas, como pré-eclâmpsia, como a diabetes a gente já nessa fase já fez diagnóstico, mas avaliar a vitalidade fetal, fazer as orientações de final de gestação, do aguardo do trabalho de parto, acalmar a gestante, e ela está bem orientada para chegar no final desse pré-natal, sabendo tudo o que pode acontecer e quais são as chances do parto que ela deseja, do plano A, do plano B, né? Então tem que estar bem mais próximo. As consultas normalmente ficam pelo menos semanais, dependendo se a paciente tiver outro tipo de patologia, às vezes a gente vê mais um pouco, às vezes faz um pouco mais do ultrassonografia, principalmente em paciente de alto risco. Então tem que estar próximo, porque o olho nosso do obstetra, ele faz diferença, né? Uma semana para outra, muita coisa acontece no final da gestação, e aí começa a ansiedade da gestante, elas ficam inseguras, tem toda uma sociedade querendo que ela faça isso, querendo que ela faça aquilo, e aí é a gente que consegue fazer com que fique mais leve esse final, né? Uhum. E como é que funciona, né, a escolha do parto, né, Ângela? Como é que é isso, né? Quem que escolhe o parto? É a paciente?
É o obstetra? É quem está acompanhando? Como é que é isso? Como é que é essa relação, né, da obstetra com a paciente na escolha do parto? Como vai ser o parto, né? Como é que você conduz isso, né? Como é que você orienta as suas pacientes, né? Normalmente eu não pergunto, eu até pergunto na primeira consulta o que ela pensa de parto, mas a maior parte das pacientes ainda está digerindo a situação do início da gestação, né? Mas eu sempre falo na primeira consulta, agora está na hora de você estudar, ler sobre o assunto, ter a sua opinião, porque ter opinião com a barriga dos outros é fácil, você tem que ter agora com a sua, eu falo. Então leia, se informe, traga as dúvidas para dentro do pré-natal. Eu vou falar sobre tudo o que está acontecendo, o que tem de novo e o que a gente pode oferecer dentro de todo esse pré-natal, que são muitas consultas, em torno de pelo menos 10, né, de 7 a 13 consultas, dependendo do risco da paciente. A gente consegue criar um vínculo bacana e ela consegue ter uma noção do que é confortável para ela e o que ela gostaria de vivenciar, né, no fim da gestação. Então, normalmente é a gestante que escolhe. Eu estou falando isso dentro de uma assistência que dá esse poder da paciente poder escolher. Talvez, em alguns casos ou em alguns consultórios, isso não aconteça, porque tem médicos que também não fazem essa assistência dentro do privado, né? Então, mas, de todo jeito, é ela que escolhe, porque se não é feito com um colega, é feito com outro. Então, a gente tem às vezes, troca de colega dentro do pré-natal para poder ter essa empatia e ela se sentir segura para o final da gestação. Mas é ela mesma que escolhe. Isso pode mudar se houver alguma intercorrência. Aí a indicação clínica não é escolha, né? Com certeza, com certeza. Bom, então, Ângela, e aí, como é que tá os tipos de parto no Brasil, né? O Brasil ainda é um recordista de cesarianas ou isso está mudando? Nós ainda somos recordistas mundiais nesse parto cesáreo ou não? A gente só não está em primeiro lugar, está em segundo. Ah, é? A Dominicana está em primeiro, mas a gente tem uma taxa aí entre o privado e o SUS de 55% de parto cesárea ainda, né? E é muito isso, porque a Organização Mundial de Saúde preconiza que seja pelo menos 15%, de 15 para baixo, né? Para poder, ele relacionando em estudos que isso tem um desfecho materno e fetal muito melhor. Então, é alta a taxa no Brasil e a gente vê hoje uma conscientização quanto ao empoderamento feminino de poder escolher o jeito que ela quer ter esse bebê, isso de uns 10 anos para cá com um pouco mais de força e abrindo um pouco as portas, mas assim, uma abertura lenta, bem num trabalho formiga, assim, sabe? Do dia a dia, de ir provando que é possível e que é seguro e que a gente pode mudar e pode ter outras histórias que não necessariamente vai ser perigoso, né? Que é um dos maiores medos das pacientes que não querem ter parto, além da dor, é ser seguro. Então, a tocofobia que chama, você tem medo da dor, você tem medo do parto, você tem medo de ficar sozinha, você tem medo do nenê sofrer e tudo mais. E aí, dentro do pré-natal, você vai explicando o que pode acontecer e qual a chance disso acontecer, né? Dentro de um pré-natal muito bem feito, elas ficam seguras e a gente consegue chegar no final do pré-natal com tranquilidade para ela entrar dentro desse trabalho de parto. Que legal. E você é uma grande entusiasta do parto normal, né, Ângela? Você acho que é uma das obstetras que gosta disso, né? Que incentiva, que trabalha com isso daí, né? Então, fala um pouco disso, né? Dessas vantagens do parto normal, como que é, né? Por que é, né? Parto normal é normal, né? Por isso que deveria ser o parto mesmo, né? Vamos conversar um pouco sobre isso. Fabinho, eu tenho formação, eu fiz faculdade de Ribeirão Preto, fiz residência em Campo Grande. Desde a residência eu tive uma formação, inclusive, bem diferente do que eu faço hoje. Não que é ruim, mas era a formação que era oferecida e que ainda é em vários lugares, né? Com uma medicalização do parto, com
muita medicação, com muita intervenção. E assim, sempre me incomodou um pouco. Não que eu não fizesse, porque a gente foi treinado para isso. E eu aprendi a fazer aquilo que eu hoje não concordo. Mas me incomodava a mulher parir, passar por tudo aquilo e não ser uma das primeiras a pegar seu bebê no colo, me incomodava o jeito do tratar dessa gestante, dela não poder ter autonomia na hora da dor, dela não poder ficar... Então já era uma coisa que me incomodava, não sabia sair daquilo, porque quando a gente começa a trabalhar a gente fica meio perdido, mas assim, eu tive várias... conhecidas, principalmente enfermeiras obstétricas, que quando eu comecei a atuar em Dourados, começaram a me mostrar outro tipo de realidade. E depois de um tempo já começando a trabalhar com parto, com trabalho de parto, com enfermeira obstétrica, eu conheci o CIAParto, que é um simpósio muito bacana relacionado a parto humanizado. Aí não tem como você ir a esse simpósio e não voltar apaixonada pelo trabalho que você faz, pela natureza, pela perfeição, como as coisas acontecem, e como a gente podia melhorar essa assistência, ficar mais confortável, e apesar da dor, ser uma boa experiência, sabe? Então, assim, eu sim olho para isso com um olhar de amor mesmo, de gostar de ver, da satisfação, de você ver a natureza funcionando, a gente poder oferecer isso para o paciente com segurança, porque hoje a gente tem métodos que lá na época das nossas avós não tinham para descobrir se um bebê está ruim ou não, e trabalhando principalmente com as nossas parteiras, nossas enfermeiras obstétricas, que elas fazem tudo fluir e ter uma sensação muito melhor, né? Isso eu falo como paciente e como médica. Eu já fui uma paciente de uma enfermeira obstétrica e como médica olhando o trabalho delas. Então, não tem como não se apaixonar. Assim. Se você gosta da obstetrícia real mesmo, de ver as mulheres e todo esse ciclo, não tem como não gostar e como não indicar. E eu falo isso, Fabinho, não porque eu não faço cesárea, pelo contrário. Eu faço cesárea pedida, eu faço cesárea letiva, eu faço cesárea em trabalho de parto, mas quem foi minha paciente sabe que eu sempre oriento, pelo menos ter um sinal de que está vindo, né? Se não teve jeito de tentar esse parto, que ele venha do parto vaginal, pelo menos que ele chegue perto do dia do neném nascer, sabe? Mas eu faço, sim, porque eu acho que a autonomia da mulher ela é mais importante que várias coisas, inclusive. Porque quando ela escolhe uma cesárea, eu falo todos os riscos. E aí, vamos? Aí se ela falar, vamos, aí a gente vai, entendeu? Claro, com certeza, né? E a paciente no SUS tem esse direito de escolha também? Então, existe uma recomendação, agora eu esqueci só o ano, mas que ela foi revista em 2021, até do CFM, mas o do CFM ele não fala que a mulher tem direito de escolher, ele fala que a recomendação é que se façam cesáreas eletivas sem outros riscos a partir de 39 semanas. E existe, do Ministério da Saúde, uma recomendação de que a paciente devia ter o direito de escolher o seu parto. Eu acho justo, mas lá mesmo está escrito que ela precisa ter um pré-natal que tenha orientação dos riscos e benefícios para ela ter essa condição de escolha. Sim. É muito bacana isso, mas às vezes não é a nossa realidade, principalmente no sistema público, num pré-natal com muita orientação e que ela realmente tem essa escolha porque ela entendeu que para ela é melhor, sabe? Então, assim, é uma incógnita, né? É muito, para quem trabalha ali na maternidade, sofre um pouquinho, principalmente quando vê que podia ser diferente, e não é porque a cultura da cesárea ela é muito forte, viu? As pessoas realmente acham, a maior parte, pelo menos dos familiares, que a cesárea é segura e é mais segura. E ela vê que é difícil mudar isso aí, principalmente no final. E eu já ouvi mesmo de pacientes aí falando que no SUS eles obrigam a gente a fazer parto normal, isso é coisa do passado, nos hospitais particulares ninguém mais faz parto normal, e cria até uma visão, né,
totalmente distorcida do parto normal, né, Ângela? Eu acho que isso é uma visão que muita gente ainda tem, né? Parece que tá tortura, né? Assim, se é É, porque é ruim, então os outros que pagam é bom. Mas agora a realidade é outra, né, Fabi? Porque hoje, uhum, se você tem a assistência que você quer, que eu não estou falando que é ideal, mas é a que a gente tem por enquanto, se gasta dinheiro para isso, porque você deixa uma equipe toda de plantão para que ela possa ter essa assistência de parto. Então mudou um pouco, né? Quando alguém fala, mas aí se no convênio tem cesárea, eu falei, tem, mas as pacientes que realmente querem esse parto, e principalmente com a equipe, ela acaba tendo um gasto, né? Que não seria o ideal. O ideal seria que o sistema todo mudasse, que os hospitais privados tivessem as nossas enfermeiras obstétricas, como tem no sistema público, e que nós, obstetras, fizéssemos plantões e recebêssemos as pacientes em trabalho de parto com as mesmas condutas, né? Mas ainda a gente ainda não está nesse nível. Vamos chegar, eu tenho fé que a gente vai chegar e que vai ficar assim. uhum. Então, né, Ângela, e aí, né? Quais são a cesárea eletiva, essa mesmo que a paciente quer ter a cesárea, que marca a cesárea, quais são os riscos, né? Quais são que o pessoal fala, cesárea é ruim, é tudo, mas quais são os riscos, né, para o bebê, para a mãe, e as desvantagens, né, de você fazer uma cesárea marcada, por exemplo, marca a data e vai lá e tira o bebê. A desvantagem seria, assim, um erro de data, você acabar tirando o neném um pouquinho antes. A gente sabe que quando a mãe entra em trabalho de parto, o neném está pronto, ele está avisando que ele está pronto. Então, querendo ou não, nós estamos no auge da maturidade. Posso sair daqui, né? Então, ele dá o trabalho de parto. Então, com certeza é mais seguro você ter seu neném quando ele realmente está maduro do que quando a gente acha que ele está. Mas os riscos após 39 semanas já não são tantos quanto antes, né? Da síndrome dos desconfortos respiratórios, de você tirar um neném que não está maduro, mas a gente pensa também que tem outros tipos de paciente com diabetes estacional, com pré-eclâmpsia, que acaba que esses bebês vão nascer antes. Não necessariamente de cesárea, porque a gente tem indução de parto também, então tem outras maneiras deles virem, né? Mas o risco maior é o quê? Cirurgia. Cesárea, teoricamente, não é um parto, né? É uma cirurgia de extração fetal. A gente tenta melhorar o aspecto dela, já tentando fazer uma cesárea que a gente coloca o bebê no colo, para ficar mais parecido com aquela sensação da mulher que pare, mas ela é uma cirurgia, então entra todos os riscos cirúrgicos, infecção, sangramento, uma cesárea se sangra muito mais do que um parto vaginal, então existe risco. Então, às vezes, você colocando na balança não vale a pena. Mas eu acho que o que mais traz as cesáreas a pedido é como se foi criada, é a família, entendeu? É o que a mãe acha, é o que as irmãs viveram, é o que a avó viveu, assim, que elas viveram uma época de violência obstétrica muito grande, sabe, Fabinho? Então, a mulher chega lá e fala assim, vó, eu vou ter parto normal. Ela, pelo amor de Deus, não faça isso, porque fizeram isso comigo. E vão ter. E é difícil, viu, Fabinho? Já teve várias ameaças dentro do consultório. Já sofri algumas coisas assim. Você não vai fazer cesárea? Eu falo, não, mas é porque até se passar a situação e ela sentir que é diferente, que a gente pode ter um dia bacana, que apesar da dor, pode ser uma ótima experiência, uma experiência que a paciente tem vontade de viver de novo, né? Mas aí, até provar que isso é assim, existe todo um sofrimento da família, das mulheres, sabe? Então, é complicado. A gente ainda está nessa briga por isso, porque essa cultura de cesárea tem aí 40 e poucos anos, né? Então, nós estamos aí fazendo acompanhamento de parto dessas pacientes de 10 anos para cá, tentando mudar essa visão, né? Legal, muito, 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 muito legal isso. E parto humanizado, né? Qual é o conceito disso, né? Porque nós somos humanos, parto humanizado, acho que é um nome horroroso, mas
Qual é o conceito efetivo de parto humanizado, Ângela? O que é isso, na verdade, né? Parto Porque falam tanto. O parto humanizado, Fabinho, eu acho que é só para tentar mostrar que vai ser diferente do que era antes, porque é melhor falar um parto humanizado do que falar que a paciente só sofria violência obstétrica. Então, vamos mudar o conceito, então vamos um parto humanizado. Então, parto que a mulher Uhum, tem autonomia, que ela pode escolher, que ela pode ter a posição que ela quiser, que vai ser feita intervenções só se ela desejar ou se houver necessidade. Isso é o normal, né? É o respeito ao ser humano, né? Porque a parto ele é um evento familiar, né, Fabinho? Ele não é uma. Ele muito assim, como se fosse um evento médico, mas na verdade é um evento familiar, ele acontece sem o médico, né? uhum, sim, E ainda bem. sim. Então é. E, e nessa nova visão de parto aí, que eu acho melhor do que parto humanizado, como é que está a participação do pai, de envolver mais as pessoas no parto? Como é que está isso hoje em dia? A participação do pai ela é essencial, né? Eu sempre falo para os pais que o parto é dele também, né? É do filho dele. Então é interessante ele estar participando, ele saber tudo. Então, os que vêm no pré-natal, quando ele passa na consulta com a enfermeira obstétrica, eu peço para que converse com a enfermeira, que tire todas as dúvidas, que possam, que possa poder, que ele possa saber tudo do máximo que ele puder de parto. E para poder ele não ficar na dúvida, não ficar desesperado se romper uma bolsa, se começar a ter algum tipo de sangramento, quais são os riscos, o que é emergência dentro de um trabalho de parto, se pode ficar em casa com dor e ele tranquilo. Qual que é o papel do pai? É apoio, né? A maior parte das vezes. Uhum. Principalmente apoio moral, apoio ali na dor, para levantar, para deitar, para fazer uma massagem, para esperar a hora e a paciência. E respeitar a vontade dela, porque ela quer ter esse parto. E ela sabe que com 8, 9 centímetros ela vai falar que ela não quer mais. Todas pensam nisso. E aí ele respeita. Não, eu sei que você vai falar, então vamos embora, que você vai ter esse parto, né? Uhum. O papel do pai é a lei do acompanhante, né? O direito da mulher. Isso é uma lei federal. Dentro do sistema público e do privado, ela tem direito a um acompanhante, quem quer que seja, se é o pai ou a mãe, não importa, mas ele é necessário lá e a gente sabe que faz diferença. Ter alguém da confiança da paciente ao lado dela, eu acho que faz a diferença, não é, o Ângela? Não é a questão de ser o pai, é alguém que ela conhece, né? Que está ali do lado. Eu acho que isso faz muita diferença para dar segurança para a mulher, né? Com certeza, é outra coisa. Ou às vezes tem mãe que se coloca no lugar do marido, que também é muito bom, principalmente se ela apoia, mas o pai sempre é bacana, porque é Uhum. alguém para falar, vamos lá que a gente consegue, né? Uhum. Parto deles e a vivência de ver um bebê nascendo, eu vejo os pacientes e os pais, eles não tem como não se emocionar, não ser um dia especial, e é importante ele estar lá, né? Uhum. E, Ângela, e essa história aí do parto em casa, né? Que o pessoal fala muito, né? Ai, quero ter meu bebê em casa, não no hospital. Como que você enxerga isso? Como que isso tem acontecido? Tem acontecido isso aqui em Dourados? Qual que é a tua visão disso daí? Então, eu não sou contra parto domiciliar, não, sabe, Fabinho? Porque eu acho Uhum, que, assim, como médica, eu não posso falar que eu vou acompanhar parto domiciliar, porque eu acho sem lógica eu acompanhar parto domiciliar, porque a partir da hora que você quer uma assistência médica, você tem que dar condições do médico trabalhar. E aí, com certeza. casa, a gente não vai ter isso. Então, vai ser mais outro tipo de assistência, que seria com enfermeira obstétrica. Então, tem modelos de parto domiciliar que eles fazem com 2 enfermeiras obstétricas, treinado em reanimação neonatal, em emergência. É feito só com paciente de risco habitual, que se tiver qualquer risco, elas não têm recomendação de fazer dentro do domicílio. Pacientes que têm um pré-natal tranquilo, essa sim, e tem bons resultados, né? É que quando tem desfecho ruim, vira muita notícia.
né? Mas a maior parte que nasce, a gente tem grupos grandes dentro do Brasil de partos domiciliares, eles funcionam muito bem. Então, assim, eu não sou contra, mas eu não realizo, eu não faço essa assistência porque eu não consigo me colocar dentro dessa assistência. O CFM, ele não recomenda, não proíbe, mas também acha que não tem recomendação. Então, assim, a gente deixa esse trabalho para as obstetrizes, né, e as parteiras. Então, não sou contra, não, mas eu faço bastante orientação e dentro do pré-natal faço muita, com tranquilidade para a paciente poder realizar. Eu já acompanhei alguns pré-natais que as pacientes tiveram bebê em casa, inclusive aqui em Dourados. Que legal, que legal, que legal. E essa, uma outra coisa que esse eu acho muito legal também, é acompanhar todo o trabalho de parto inicial em casa, né? E ir para o hospital só para ganhar o bebê também, né? Em vez de ficar 12 horas lá no hospital, às vezes, né? 8 horas no hospital, só vai mais próximo, né? A enfermeira vai acompanhando em casa, né? É verdade. A gente trabalha assim, né? Eu trabalho como enfermeira, às vezes com mais de uma, mas uma mais frequente é a minha comadre, que a gente já trabalha há quase 10 anos juntas. E a ideia é essa, é a gente deixar a paciente um pouco mais em casa, porque a gente entende que o ambiente que é dela, existe uma tranquilidade, é um trabalho de parto que decorre mais rápido, porque não é um ambiente diferente do que ela está acostumada. A ocitocina ela é liberada com boas sensações, né? Com escuro, com prazer, com estando na sua casa. Então, a gente entende que ficar menos no hospital é mais seguro. E isso a gente está falando de pacientes também que são de risco habitual, né? Porque se há alto risco e precisa de monitorização fetal diferenciada, fora o sonar, aí a gente coloca dentro do hospital. Se precisa fazer indução, é dentro do hospital. Indução nunca, não é recomendação de fazer indução dentro do domicílio. Então, a gente faz isso. Aí a enfermeira vai, avalia a paciente, avisa o colega que tem uma paciente em trabalho de parto e vai um pouco mais próximo dentro do hospital do final do trabalho de parto, que é naquela fase de transição ali entre 9 centímetros para o total, para que ela tenha uma experiência melhor e mais tranquila. Hoje a gente tem alguns hospitais de Dourados, tem uma recepção melhor para essas pacientes que já chegam pertinho de nascer. Tem suítes de parto que elas podem ter no quarto, mesmo dentro do hospital. Então a gente está assim, tem uma evolução lenta, mas ela tá aparecendo. Que legal, que legal. E a doula? Ângela, muita gente não sabe o que é, né? Eu falo doula, o que é a doula, o que ela faz, né? É um papel muito importante também nessa visão de parto, né? Com certeza. A doula ela é um profissional que ela não precisa ser da área da saúde, né? É um profissional que tem uma formação para acompanhamento de gestante, né? Desde o início, antes ou até o final do parto. E eu acho que um parto com doula é sempre um parto mais leve, sempre é um parto que existe uma orientação melhor, porque ela consegue até pegar as pormenores assim da gestante dentro da casa dela. Então ela tem um contato com a grávida que às vezes nós, obstetra, não conseguimos ter, né? E sabe o que quer, o que não quer. Ela cria confiança, é mais uma dentro daquele processo fazendo e estimulando para que esse parto aconteça de um jeito bacana. Então, é um profissional importante, eles têm uma orientação de todo esse período de pré-natal, pós, amamentação, que junto com a gente vai fazendo ficar mais tranquila essa época aí do final, principalmente do final, mas elas atendem desde o começo. E elas são todas nossas conhecidas, e a gente fica muito feliz quando apesar delas ter ficado um bom tempo poder entrar com a gente dentro do hospital por causa da pandemia, a gente está feliz que vai poder voltar e a gente vai ter esses partos aí diferentes e mais tranquilos e com a ajuda delas, sim. Mas é uma profissional que tem muita gente que olha de olho meio torto para elas, assim como se elas estivessem
fazendo o que é do médico fazer ou da enfermeira, e não tem nada a ver. Cada um tem seu papel ali na hora, e é bem bacana essa turma toda fazendo esse trabalho junto, sabe, para mim. É um trabalho totalmente multidisciplinar, né, Ângela? É uma equipe grande, né, nesse trabalho, né? Tem a pediatria, que hoje tem também um olhar mais tranquilo para esse tipo de parto. Antigamente, lá quando eu comecei a trabalhar aqui em Dourados, eu olhava meio feio para a gente. Lá vem essa menina de novo, dá trabalho, gente, né? Hoje não, eles já sabem, já deixam o neném ficar nessa primeira hora no colo, sem agonia de tirar o bebê, né? Porque tem indicação essa primeira hora no colo da mãe. Estão fazendo menos procedimentos invasivos sem necessidade, né? Aspiração, que a gente sabe que não tem indicação do bebê que nasce bem. E fazendo com que esse momento fique mais tranquilo para a mãe, que a gente sabe que a criação de vínculo ela começa aí, né? No primeiro momento que a mãe pega o neném no colo, o aleitamento, diminuição de problemas respiratórios no bebê, daquele que pega e fica no colo na primeira hora. Então, a pediatria já está com um olhar diferente, já estão evitando esses procedimentos e a gente está conseguindo ter melhores assistências, ainda bem. Que legal. Deixa eu só dar uns recadinhos aqui. Pessoal, ó, quem pegou a live pela metade, tá chegando agora, tá? Essa live vai estar gravada, vai estar aqui no IGTV, tá? Depois vai para o nosso canal do YouTube, o canal do Artemis lá no YouTube. Então, quem perdeu aí e quiser acompanhar a live inteira, vai ter essa oportunidade, tá? E aqui tá aberto para perguntas, tá? Por favor, aproveitem a doutora Ângela aqui, que está disponível aqui para tirar dúvidas de vocês, tá? Então façam perguntas aí, por favor, tá? Tem bastante gente entrando, aí, colega. Tem bastante gente, tá com uma audiência enorme aí, Ângela. Um monte de coraçãozinho subindo aqui também. Muito deve ser da Isadora, que você fez o parto lá, ó. Ela adora assistir as lives aqui, né, filha? Um beijão, Isadora. Beijão, Luquinhas. Ela que manda esses monte de coraçãozinho aí. Ai, ai. Bom, então vamos lá, Ângela. E aí, né? O parto é uma hora maravilhosa, é uma hora mágica, é uma hora, como é que fala, esperada, né? Que tem que ser gostosa, tem que ser prazerosa, mas às vezes dá problema, né? Às vezes a gente encontra problemas, né? E aí, por isso que existem os partos, as gravidezes de risco, as pessoas que têm essa necessidade de um acompanhamento muito mais rigoroso, muito mais próximo do obstetra, né? Tem que ir para o hospital mesmo, né? Vamos falar um pouquinho disso daí, né? Você trabalha com essas pacientes de alto risco também, né? Trabalhamos. Então, dentro do alto risco, né, Fabinho, às vezes muda bastante a visão, não desse contato muito próximo do obstetra, de explicar tudo, de saber que nada vai ser feito sem necessidade, mas que muda às vezes a configuração, né? Um parto de uma paciente com pré-eclâmpsia tem indicação de resolução até provavelmente com 37 semanas, então a gente tem que pensar em indução de parto, ou numa cesárea de emergência por algum sofrimento fetal, que a gente sabe que pode ser diagnosticado via ultrassom, cardiotoco, várias coisas. Então, assim, muda, e sempre é o plano B. Graças a Deus que ela está aí, porque ela tira a gente de vários perrengues aí que a gente vive, principalmente em pacientes de alto risco, né? Paciente com nenê com restrição de crescimento, que às vezes são partos mais difíceis, que a gente precisa fazer uma monitorização diferente, às vezes precisa sair com uma cesárea correndo, e acontece, são as eventualidades da obstetrícia, a gente tem. E tem que sempre ter esse olhar que o plano B ele tem que existir, tem que estar ali, e a gente pode precisar dele, né? E precisamos, e temos uma cirurgia que hoje mais segura do que há muitos anos atrás, a gente consegue ter bons desfechos, apesar de ter que fazer uma cesárea de uma paciente que não estava com esse plano, e funciona muito bem, e às vezes não é tão bem recepcionada por ela, porque não era o planejamento, mas a gente sabe que uma das coisas mais importantes desse processo, né,
É o neném no colo e segurança, né? Então, e paciência primeiro, porque às vezes tem partes que precisam de mais tempo, que a gente acha que não vai nascer, mas passa um tempo maior, o neném se posiciona, sai. Às vezes partos que a gente acha que não vão acontecer e vem rapidamente, em sonhos, sabe? Então, existe sim. E emergências, né? Descolamento de placenta, sofrimento fetal, igual eu já falei, são os maiores motivos de cesáreas, assim, na emergência. Então, fazendo um bom pré-natal, diminui as chances dessas intercorrências acontecerem, mas não zera. Que apesar de tudo isso, pode acontecer e a gente só tem que estar em cima e próximo para agir com rapidez, né? Então, quando o pessoal contrata médico, quer um médico do plano, do plantão, quer um médico do sistema público, ele quer um médico que haja com rapidez dentro de uma necessidade para essa mãe sair com esse bebê no colo bem e o bebê bem. Então, é onde a gente entra com a cesárea. Então, a gente pode romantizar tanto assim, né? É um evento familiar, é um evento natural, mas que a gente hoje tem ferramentas para tratar dessas adversidades diferente de antigamente, né? As parteiras que acompanhavam o neném em casa, que nem tinham muito material para os cuidados, a mulher podia ter sangramento, podia ter hemorragia, podia ter esses problemas com os bebês, essas posições anômalas, e ela não tinha muito o que fazer senão esperar acontecer. Hoje não, hoje a gente tem recursos e tem ultrassonografia muito boa, a gente tem que dá uma noção muito boa de como está a vitalidade desse bebê dentro de outros exames. Então, sim, a gente tem que falar dessa parte assim do parto que então, não é o que a gente espera, mas ela pode acontecer em qualquer paciente, né? Mais na alto risco. E hoje o atendimento, né, de parto no sistema público de Dourados, né, o HU tem um excelente serviço de obstetrícia, um serviço de neonatologia, né, as mulheres, né, do sistema público hoje conseguem ter um atendimento muito legal lá no HU, né, Ângela? Acho que é importante valorizar isso também, esse serviço público que a gente tem aqui na cidade, né, que você trabalha lá. Muito bacana. Eu não sei quantos anos certinho, mas já tem o quê? Uns 5 anos que a gente tem um trabalho dessas enfermeiras obstétricas dentro do parto normal, que elas conduzem, que elas fazem acontecer, elas fazem alívio de dor não farmacológico, as pacientes gostam mais, são boas experiências, né? O HU agora está com um prédio novo, com algumas oferecendo até um espaço melhor. Lógico, com toda a dificuldade do sistema público que a gente tem, ainda conseguimos, dentro da parte da obstetrícia, uma realidade bem bacana. Inclusive, assim, se você for ver parte física e funcionamento de uma maternidade que a paciente chega no plantão, com certeza o HU é o que tem a parte física e de pessoal, né, mais pronta para qualquer correria. Então, a gente tem sim, as mulheres têm acesso. Eu tenho, às vezes, eu faço pré-natal dentro do consultório para a paciente ter o bebê no HU ou para ter dentro do plantão, e a gente tem o plantão de obstetrícia dentro da rede privada, que não tem, às vezes, o espaço físico que se tem no HU, o trabalho, vários colegas em trabalho em enfermeiro obstétrico, mas que também pode funcionar. Não com tanta, não com tudo que a gente gostaria, mas já temos sim esse serviço. E é o que eu te falei também, a gente tem esse trabalho aí à parte, com equipe particular, porque ainda a gente acha que ainda não está do jeito que a gente queria a parte privada, né? Mas a ideia também é a mudança de mentalidade, mulheres entenderem que não necessariamente porque você fez o pré-natal com um médico, você precisa ter o seu bebê com ele. Você pode ter um parto seguro com outro, né? Mas é porque isso ainda tem esses resquícios de violência obstétrica, as mulheres têm medo de sofrer dentro desse parto, e aí às vezes fica mais fácil fazer uma cesárea com medo de sofrer, não só pela dor do parto, do que passar por situações que ela não gostaria ou que seriam traumatizantes para ela, né? Mas assim,
nós estamos num crescimento para essa medicina baseada em evidências, esse parto que a gente sabe que ele pode acontecer com segurança, mesmo não precisando de tanta coisa, que é a episiotomia, que é indicação de indução só por pressa, pela conveniência, né? Então, hoje a gente consegue, já tem um olhar diferente para isso, ainda bem. Ó, tem uma pergunta aqui, ó, a Viviane Silva Reis. Nos ultrassons já mostra se o bebê possa nascer com malformação ou é em outros exames que realiza durante a gestação? Se caso o bebê vem nascer com alguma malformação congênita. Tá perguntando aí diagnóstico de malformações, né? Então, a gente hoje tem médicos que fazem ultrassom, que têm especialidade de medicina fetal, que eles conseguem avaliar muito bem, né, as malformações, mas eles não conseguem fazer 100% das malformações. Então, eles até colocam no laudo lá 85% para malformações cardíacas, não sei quantos por cento para cada malformação. Mas a gente tem uma melhora dessa ultrassonografia, que é raramente a paciente que fez ultrassom e fez pré-natal, acaba descobrindo só na hora que nasce. É mais isso relacionado a pacientes que não realizam, assim, pelo menos não com médicos que já estão acostumados a fazer ultrassom de gestante. É difícil, mas é possível, sim. A gente não consegue garantir 100% dessas alterações antes do nascimento, não. Aí, às vezes, fecha o diagnóstico depois que nasce, né? Uhum. E, Ângela, o atendimento, né, a qualidade do atendimento neonatal, né, da saúde da mulher, da criança, no Brasil, de um modo geral, está melhorando, né? Hoje, mesmo com todos os problemas do SUS, a gente tem uma melhora, né? Diminuição de mortalidade, melhora na qualidade de vida dessas pessoas, né? Como é que está a realidade hoje no Brasil disso? Hoje então, são criados alguns painéis, né, de indicadores dessa atenção materno-fetal que fazem funcionar desde a atenção privada à pública. E que eles conseguem colocar em classificações e fazerem uma estatística de qual que é a chance dessa paciente funcionar e dar um parto normal com segurança, qual não. Então, assim, todos esses trabalhos que são feitos, e principalmente a gente enxerga ele bastante na atenção pública, porque quando a gente entra na parte privada, é mais relacionado aos convênios, e às vezes a gente não tem tanto acesso a tudo isso, mas tentando fazer com que melhore essas taxas e que a gente tenha melhores desfechos, menos riscos relacionados às cesáreas mal indicadas ou cesáreas desnecessárias, né? Então a gente tem isso, e tem um olhar para isso que está muito melhor, assim, falando sobre violência obstétrica, que era uma coisa que parecia absurda no começo, que os colegas achavam absurdo, mas que a gente sabe que as mulheres viviam e é real, né? E para poder que essa assistência fique muito mais humana, por isso humanizado, tá? Hoje em dia. Então, realmente, a gente tem uma assistência muito, muito mais com esse olhar do que antigamente. Tá? A parte, eu acho até que no Brasil todo, a parte da obstetrícia no SUS, ela é muito bem orientada por causa desses painéis, desses indicadores e que fazem funcionar. Sabe? Uhum. A gente está falando aqui, entrou alguém que tem com o nome Doula aqui, ó. Doula Segales aqui, ó. Olha lá, alguém que mexe com isso daí também. Não conheço, talvez você conheça, né? Ela é de outra cidade, mas já morou aqui, já teve bebê aqui. E aí, depois da experiência, ela fez a formação de doula. Ah, legal, A gente legal. tem doulas assim, que já trabalham, tem as doulas do HU, né, que são as doulas que fizeram curso, são voluntárias, e tem um papel bem bacana, sabe, Fabinho? Existe um preconceito, né, principalmente na área dos nossos colegas médicos, eles olham todos meio de lado para essas doulas, mas eu acho que são um bando de anjo que cai ali para acudir a gente e a gestante, sabe, dentro desses processos. Mas eu também concordo totalmente com você, porque mesmo que o obstetra queira, ele não consegue.
dar essa atenção. Não é só questão de mexer com o trabalho dele ou não, é questão que não dá, não tem como você dar esse nível de assistência e proximidade pessoal que a doula, a enfermeira e esse acompanhamento que esse pessoal dá, né? Não tem. E a gente não tem Que... formação, sabe, Fabinho? Essa formação do cuidado, ela é feita mais importante, com mais qualidade pela enfermagem, eles são treinados e a gente não tem essa visão, porque na nossa faculdade não é treinado a cuidar, a gente vai fazer cuidados, a gente é treinado em desfechos, né? Sim. Então, sem elas, um parto fica muito mais seco, fica mais intervencionista. A gente acaba usando medicação, intervenção, sem necessidade, porque às vezes um pouco de paciência, um chuveiro, uma massagem, um exercício faria funcionar muito melhor, sabe? A gente com parteira, doula, a gente percebe que existe uma chance menor de uma paciente pedir analgesia. Uhum. Já que você tocou no assunto analgesia, a analgesia de parto é uma coisa boa ou não? Ela é uma coisa boa, sim. É uma pergunta. A analgesia, ela é uma intervenção, né? Não que ela salva em alguns casos, né, de partos mais difíceis, da reação da paciente à dor. Então, tem várias situações. Não, tem paciente que fala, mas eu preciso de analgesia, eu não fui forte. Não, ninguém sabe como vai reagir esse momento. São várias coisas que influem, não só a dor, né? Então, é direito da mulher pedir essa analgesia, mas ela tem indicação, sabe, Fabi? Não é para qualquer paciente, em qualquer situação, né? Tem que estar em trabalho de parto, as coisas têm que estar correndo, porque, querendo ou não, quando você faz analgesia, existe uma lentificação do trabalho de parto, então tem que estar monitorando, tanto que a analgesia só é feita se o obstetra estiver do lado, junto com toda a equipe, dentro do centro cirúrgico, então muda a configuração. Mas isso não quer dizer que não é bom, porque a gente podia estar escapando de fazer uma cesárea, então eu acho que é bom sim. E a gente tem analgesia, aqui em Dourados é feito no privado e no SUS, tem essa oferta, mas existe também uma dificuldade, porque a partir da hora que você faz uma analgesia, as pessoas têm que estar treinadas para acompanhar esse parto da analgesia. Às vezes no SUS tem o serviço, mas não tem médico, por exemplo, suficiente para fazer esse acompanhamento tão de perto, porque a gente tem um volume de parto muito grande dentro do SUS, entendeu? Então, assim, existe todas essas adversidades aí que pode atrapalhar o processo, mas que é bom, com certeza é bom. E aqui, ó, a Clenir Costa, analgesia afeta o bebê? Não, a analgesia não chega no bebê, né? Porque ele é feito principalmente com a pele dural, que é na mãe, e é uma anestesia. Na verdade, não é anestesia, é uma analgesia, né? Ela não anestesia, ela alivia a dor, ela alivia uma boa parte da dor, e a paciente pode se movimentar e tudo mais, e não chega no bebê. O que muda é que, às vezes, um parto demora um pouco mais, o desfecho demora, porque é diferente a mulher estar percebendo as contrações e o corpo percebendo e a mulher não perceber com tanta intensidade. Então, às vezes, é um parto um pouco mais demorado e dependendo de um bebê que aguenta esse trabalho de parto, pode ser que a gente tenha aí uma intercorrência, mas não é tão comum ter essa intercorrência, não. Se tiver uma boa avaliação dentro do trabalho de parto, a chance de terminar bem é grande. Que legal, que legal. E alguns tabus aí, né, Ângela? Por exemplo, o pessoal morre de medo quando fala que vai usar um fórceps, por exemplo, né? O pessoal acha que é o fim do mundo, né? Que vai acabar com a criança, não sei o quê, né? Essas coisas acho que é interessante a gente também tirar um pouco dessas coisas, né? Desse medo que às vezes falou nesse negócio, o pessoal acha que é um desastre, né? Fórceps, vácuo extrator, outros instrumentos são usados para ajuda assim, num trabalho de parto difícil, numa indicação precisa de um sofrimento fetal, alguma coisa que a gente precisa fazer uma extração mais rápida. Eles são ferramentas que graças a Deus, elas existem para uma situação que talvez se a gente tomasse outro caminho não seria tão bom o final.
Porque a gente, para fazer uma cesárea, a gente precisa de anestesia, a gente pega anestesia. E esse tempo, às vezes, pode ser prejudicial com o bebê, né? E até um parto que está acontecendo, que por algum motivo precisa só de algum tipo de ajuda, então o fórceps ele cai bem. O que muda um pouco é que, às vezes, nem todo mundo ou todo o serviço de residência tem um bom treinamento para fórceps, né? Porque o fórceps ele precisa de treinamento, não é qualquer um que chega e faz, né? É o obstetra que faz e tem que saber. Lá no HU a gente passa em algumas aulas com os residentes, faz treinamento em boneco, tenta fazer às vezes na paciente, mas até também essa visão de parto que mudou e que está mudando, principalmente no sistema público, atrapalha o treinamento. Porque na minha época que não tinha toda essa visão, se fazia muito força para treinar, e não é legal isso, né? Pensando que é um método que também pode ter lesão, principalmente na mãe, no canal de parto, mas que quando ele é bem indicado, ele é um sucesso, sabe? Ele tira a gente de uma cesárea desnecessária, de um sofrimento fetal, a gente precisa terminar esse parto e a gente bem treinado consegue fazer. E tem o vácuo extrator, que é outro material que a gente usa, que é uma ventosa, também a gente gruda na cabeça do bebê e ele faz uma tração. Não tanta quanto o forceps, mas é usado em algumas situações, principalmente de alívio, né? Assim, quando já está fluindo, que precisa de um pouco de ajuda para o nenê descer. Então, eu sempre explico para meus pacientes, se eu precisar, eu vou usar e vou te falar que eu vou usar, porque pode ter situações que isso venha, sabe? Mas o que eu percebi com esses anos trabalhando com enfermeira é que diminuiu muito a intervenção com fórceps e vácuo extrator, só pela paciência, por saber que o tempo não precisa ser igual ao do livro de antigamente, que precisa dilatar 1 cm por hora, o neném precisa nascer em 2 horas de expulsivo. Não tem esse segredo. Tem uma boa avaliação fetal e esperar, porque às vezes o neném precisa um tempinho mais para poder se posicionar, e nessa a gente escapa de ter que fazer fórceps, de ter que fazer outro tipo de intervenção. Ô, Ângela, e essa história de esperar o parto e esse pessoal que quer esperar 41, 42, tem um limite para esperar o parto normal ou não? A indicação é que a gente pode ir até as 42 semanas, que são toda a gestação completa. A gente sabe que os nenês, pode calcular que mais de 80% nasce antes de 41. Mas tem paciente que entende, né? Então, aí é conversado sobre indução, é conversado se é seguro esperar. Então, dependendo da paciente, o que muda é o monitoramento fetal. Mas é possível esperar sim. E raramente passa de 42. E se chegar a 42, aí senta, todo mundo conversa, vê, coloca na balança o que é mais seguro e uma provável indução que funciona também, não porque ela está com essa idade estacional, né? A gente sabe que aumenta, assim, a chance de você ter mecônio após 41, mas que não porque aumenta a chance, você é obrigado a fazer essa indução, entendeu? Uhum. Legal. Bom, estamos chegando no final da live aí. Tem mais algum ponto que você quer colocar aí, Ângela? Mais alguma coisa que não foi falada, que você gostaria de deixar aí para o pessoal? Eu acho que a gente conversou bastante, eu falei as coisas bacanas assim, sobre a assistência daqui de Dourados, que ela nesse serviço público, no plantão do privado, nessa assistência de equipe particular, que é bem legal a gente saber disso, porque às vezes a paciente engravida ela não tem nem noção como é que funciona, e falar sobre que é seguro a gente tentar ter esse parto do jeito que a gente acredita que é interessante. A gente tem ótimos desfechos, ótimas histórias. Eu sou muito feliz no que eu faço. É cansativo, é puxado, não é fácil ser obstetra, mas com amor, né, a gente e com a vontade de ver isso tudo acontecer do jeito que a gente acredita que tem que ser, a gente faz e continua fazendo. E a gente tem novos colegas aí na cidade que estão realizando o mesmo trabalho, graças a Deus. E a gente está fazendo aí
uma mudança desse olhar. Então, é isso que foi importante, eu acho. E eu acho que falamos bastante. Só se tiver mais alguma dúvida, alguma coisa que você queira perguntar, ou alguém quer perguntar. O pessoal aí, ó, se quiser ainda tem um tempinho, dá para mandar mais umas perguntas aí. Aqui, ó, tá perguntando se a live vai estar gravada, vai estar gravada. Daqui a pouquinho vai estar aqui no canal do IGTV e se tudo der certo amanhã já vai estar no canal do YouTube do laboratório, tá? Aliás, falando no canal do YouTube, né? Nós, com essa daqui, se eu não me engano, já são 39 lives que a gente fez, tá? Tem bastante conteúdo lá. Então, quem quiser conhecer o nosso canal do YouTube, é só ir lá no YouTube, digitar Artemis Laboratório, vai estar lá uma quantidade enorme de vídeos nossos lá para vocês assistirem, tá? Bom, Ângela, então estamos chegando no final, né? Quem aqui não te conhece, não sabe aonde você trabalha, então passa aí onde que o pessoal te encontra, onde que é o teu consultório, para quem de repente quiser te procurar, aonde que você atua aí, por favor. Eu sou funcionária pública, eu trabalho no HU. Agora eu estou de licença maternidade, porque eu estou com um bebezinho de 5 meses, então assim, a gente vai começar a voltar daqui um pouco menos de um mês, e eu trabalho lá, a gente ainda está locando ainda onde é que eu vou entrar depois dessa licença, né? Mas eu faço sim, trabalho lá, e eu tenho um consultório, uma clínica que chama Clínica Eva, que eu trabalho com alguns parceiros, e uma parceira que é minha sócia, e minha enfermeira obstétrica de comadre, que trabalhamos aí, que é a Renata. Qual é o nome dela? Renata, que é minha parceira, e a Ana Carla, que é minha sócia, que a gente criou, foi um sonho, a clínica tá lá, a gente está trazendo alguns colegas para ela, e a gente está muito feliz, assim, de um trabalho que está vindo devagar, mas que está acontecendo e com parcerias ótimas. E aí eu tô lá e a gente trabalha nos hospitais privados, todos eles, né? Para acompanhamento de parto normal, mais só um pouquinho, mais o evangélico e o Santa Rita, que tem essa abertura, né? Que para esse tipo de assistência. Tem outros hospitais que tem, mas a gente não costuma ir com tanta frequência, mas é possível. Mas esses dois mais um pouquinho, porque lá no evangélico a gente tem um plantonista obstétrico, então nós estamos por ali, quase toda semana aí, acompanhando algumas histórias boas. Uhum. Que legal, Ângela, que legal, que legal. E dizer assim, né, que além desse nosso contato profissional, a gente tem uma amizade muito grande aí, né? Você que participou aí do acompanhamento pré-natal e do parto dos meus 2 filhos, né? Então, né, a gente vem nessa amizade, nesse contato profissional, de tudo aí, né? E dizer que eu estou muito feliz de a gente ter feito essa live. Olha, foi muito gostoso esse bate-papo, né? Acredito que todo mundo gostou bastante. Você vê que tem muitos elogios aqui, né? Então, agradecer a todo mundo aí por ter participado dessa live, por ter acompanhado, né, esse trabalho que a gente fez sobre saúde da mulher aqui nesse mês do Outubro Rosa, né? E convidar o pessoal. Semana que vem já começa o Novembro Azul, né? Então a gente muda um pouco o foco, né? Na próxima quinta-feira nós vamos estar falando sobre câncer de próstata com o Dr. Amauri, né? Médico urologista aqui da cidade. Então nós vamos estar mudando de novo o foco, falando um pouco da saúde do homem e tal. Então, quem está acompanhando aí, cutuca aí os maridos, os companheiros aí, porque o homem não gosta de ir no médico, não vai no médico. Então, se não for a mulherada aí puxar e botar na rede e levar ele para o médico, não vai, né? Então, bota o pessoal para assistir a live semana que vem aí, tá? Isso aí. Então, Ângela, quiser fazer o agradecimento aí, se despedir para a gente encerrar? Mando um abraço para a Sil, para todo mundo. Obrigada aí por ter participado. E eu tô aí. Se a gente, outra oportunidade, a gente se encontra de novo. Então tá, Ângela. Muito obrigado por todo mundo estar aí, tá? O Artemis Laboratório agradece demais, dizendo que eu tô aqui no Artemis todo dia. Se alguém quiser vir aqui conversar com a gente, trocar uma ideia sobre os exames
que precisam aí durante o pré-natal, tudo. A gente está com toda uma estrutura aqui preparada para atender você da melhor forma possível. Tá? Muito, muito, muito obrigado a todos pela audiência. Obrigado, Ângela, por essa live maravilhosa. Então, boa noite e Boa noite. quem quiser, até semana que vem. Um abraço.